Hum. Luiz Fernando Veríssimo nos deixou nesse final de semana. Sabia que ele era de esquerda? Pois é, quem vai contar pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Olha, eu vou É, deixar até sem música esse. melhor. Perda gigantesca, né, Sophie? E que bom que a gente viveu no mesmo tempo do Veríssimo, né? A gente estava vendo amigos nossos, né? O pessoal encontrando ele nas feiras literárias, ele deu dicas para muitos colegas jornalistas nossos. Um cara combativo, e não é só que ele era de esquerda, não, tá, gente? Ele defendia a reforma agrária, trabalhando em veículos grandes como o Zero Hora, o Globo, sendo publicado e tratando de personagens muito importantes. Eu quis trazer um pouco desse lado. E a BBC fez um bom obituário dele, que eu quero trazer para vocês aqui, só dando um resumo das informações. Muita gente aqui no chat falando agora, né? Eu li muita coisa dele e é importante para a gente ficar por dentro. Lá na BBC, o adeus do mestre do humor, Luiz Fernando Veríssimo, a morte é uma sacanagem. Eu diria, Veríssimo, que a vida também é uma sacanagem, mas você está certo. Sou cada vez mais contra a morte. Ele escrevia muitíssimo bem. Vamos ver aqui o texto da BBC. O escritor e cronista Luiz Fernando Veríssimo morreu neste sábado, dia 30 de agosto, aos 88 anos, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Veríssimo estava internado na unidade de terapia intensiva, UTI, do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, com princípio de pneumonia. Escritor gaúcho, nascido em Porto Alegre no dia 26 de setembro de 1936, enfrentava há anos uma série de complicações de saúde que incluíam a doença de Parkinson, sequelas de um acidente vascular cerebral sofrido em 2021, além de problemas cardíacos. Ao fim da vida, enfrentava dificuldades de fala e as poucas palavras que ainda balbuciava eram em inglês, conforme relatou o relato de Lúcia Veríssimo, de 81 anos e esposa do escritor por 61 anos, a Folha de São Paulo. Filho de Mafalda e Érico Veríssimo, também escritor, Luiz Fernando Veríssimo mudou-se aos 16 anos para os Estados Unidos, onde o pai trabalhou como professor da Universidade da Califórnia entre 43 e 1945. Em solo americano, Veríssimo começou a desenvolver suas habilidades literárias e seu amor pelo jazz, tornando-se mais tarde saxofonista e integrante da banda Jazz 6. Durante a extensa carreira, o escritor construiu um vasto legado com 70 livros publicados e 5,6 milhões de cópias vendidas. Sua produção literária abrangeu gêneros diversos, desde crônicas humorísticas até contos e romances que retratam com graça e maestria o cotidiano brasileiro. Além dos livros publicados, Veríssimo também teve presença cativa na imprensa nacional, colaborando como colunista em veículos como o Estado de São Paulo, o Globo, a Veja e a Zero Hora. Entre as principais obras do escritor estão O Analista de Bagé, de 81, Grande Mulher Nua, 1975, É de Morte e Outras Histórias, 1979, O Santinho, de 91 e Comédias da Vida Privada, de 1994, livro de crônicas que foi adaptado para uma série de televisão pela Rede Globo, entre 96 e 1997. Eu comecei a escrever tarde, com mais de 30 anos. Até então só tinha feito algumas traduções do inglês e não tinha a menor intenção de ser jornalista ou escritor, lembrou Veríssimo, então aos 80 anos, em entrevista à revista Época, em 2016. Quando me deram um espaço assinado em jornal, eu, por assim dizer, me descobri. O resto, os contos e os romances, são decorrências do trabalho como cronista. Na música, apenas realizei o sonho de ser jazzista, ou pelo menos poder brincar de ser jazzista, completou ele. Conhecido por seu posicionamento político de esquerda, Veríssimo foi um duro crítico do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e sempre elogiou os primeiros governos petistas pela inclusão social e a diminuição da desigualdade social, da desigualdade no Brasil. Ele também defendia que todo mundo deve ter lado e deixar claro de qual lado você é. O Veríssimo era uma exceção da exceção na mídia hegemônica, né, Sofia, que se diz aí isenta, que se diz apartidária e que é importante a gente ter as pessoas posicionadas. Isso é muito contado num vídeo, eu achei muito legal isso. O De Olho nos Ruralistas soltou 2 crônicas sobre a protelação criminosa da reforma agrária, baseadas em textos do Veríssimo. Vamos ver um pouquinho. Não lembro de quem é o cartoon,
mostra Pedro Álvares Cabral e seus homens desembarcando das caravelas e chegando na praia. Em primeiro plano, um nativo diz para o outro: "Ih, lá vem aquele papo de reforma agrária." O papo de reforma agrária acompanha a nossa história há tanto tempo que virou folclore, virou bordão. Pode ser incluído na plataforma de qualquer partido sem perigo de ser levado a sério. Até o DR era a favor de uma forma de reforma. Partidos de esquerda precisam dizer uma verdadeira reforma agrária sempre que falam da sua, para diferenciá-la da de todo mundo. Para dizer que a deles não é só papo. A protelação da reforma agrária virou piada, e a piada, de alguma maneira, absolveu a protelação. Toda a miséria rural e urbana, cuja causa direta é a demora de uma verdadeira reforma agrária, acaba atribuída a uma fatalidade amena, a nossa velha, bem-intencionada e divertida inconsequência. Conflitos e mortes no campo, como tem acontecido com triste frequência ultimamente, revelam a tragédia por trás da piada reincidente. A protelação criminosa perde o seu disfarce de apenas outro mau costume brasileiro. A necessidade de uma reforma agrária não contraria nenhuma doutrina, salvo a do direito feudal à propriedade. Faz sentido nos termos mais pragmaticamente capitalistas. Todos concordam que a reforma agrária imposta pelos americanos no Japão foi responsável, em grande parte, pelo reerguimento daquele país depois da guerra. Há pouco eu li num boletim do Instituto Fernando Rodel, de São Paulo, que é tudo menos um panfleto de esquerda, que Calcutá, na Índia, está se livrando do título de símbolo mundial da sordidez urbana graças a uma reforma agrária nos seus arredores. Uma lição para todas as grandes cidades do mundo sitiadas pela miséria. A violência não resolve. Cedo ou tarde, sempre favorece a reação. Mas é curioso que denunciem a nova organização do Sem Terra como prova da ilegitimidade do movimento. Querem-no desorganizado e impotente para mostrar que é autêntico. Isso quando não procuram sinistros instigadores profissionais em seu meio, como se a injustiça não bastasse. Organizando-se, eles estariam traindo alguma regra de esportividade, quando só querem é fugir do seu papel assinalado na piada. Última versão. Homenzinho espacial chega à Terra, olha um mapa do Brasil e pergunta: qual o principal problema deste país? Falta de terra, respondem. O homenzinho verde rola no chão, gargalhando por todas as bocas. Baita homenagem, né, Sofia? Total, total. Muito bem selecionado aí por parte do pessoal do De Olho nos Ruralistas mostrar, né? Porque essa é a parte que você falou, né? A mídia é um raro exemplo de alguém na mídia hegemônica tomando lado, mas essa é a parte que justamente a mídia hegemônica vai deixar de fora dos obituários. Sim. Vão lembrar da carreira dele enquanto jazzista, vão lembrar das crônicas muito bem escritas, vão lembrar do fato dele ser filho do Érico Veríssimo, vão lembrar o fato que ele começou a escrever aos 30 anos, que são todos fatos importantes, gente. Eu falei todos esses fatos aqui no corte. Só que não vão contar o mais importante, que ele usou o privilégio que ele tinha de vir de uma família de intelectuais para lutar pelo povo. A gente tem que ser mais assim, a gente tem que ser mais traidor de classe. Exatamente. É realmente uma perda muito grande. Muito grande. É uma perda que, assim, vou ser bem sincera, a gente já vinha sentindo, né? Sim. Porque ele já não estava mais produzindo, e por favor não entendam isso como ai meu Deus, ele só é bom pelo que produz. Não, gente, não é nisso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo, mas que assim, a gente já sentia. A gente já sentia. Agora descansou. Sim. E deixou um imenso legado. Eu acho que não tem melhor forma de homenageá-lo do que lembrar disso e Desse dessa legado. crônica que é impecável. Exatamente. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta a dar um tchauzinho pra vocês. Até lá.